Oi, pessoal! Eu sou o Bento, o morcego da saúde. Hoje vim ser o guia de vocês a uma missão muito importante. Entender como cuidar dos animais também é cuidar das pessoas e do planeta. Nós fizemos uma entrevista com uma veterinária e vamos compartilhar com vocês tudo que aprendemos. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Que isso, eu te agradeço. E Sila, começando com as perguntas, você pode nos informar por que a saúde animal, tanto dos cães e dos gatos, é tão importante para a saúde humana? Então, assim, né, não só a saúde dos cães e dos gatos, mas de qualquer animal é importante, porque hoje em dia a gente sabe que 75% das doenças infecciosas emergentes, elas são uma zoonose, ou seja, uma doença que origina, né, de um animal transmitindo para o humano. Então, quando a gente tem essa ligação, né, esse convívio intenso que igual cada vez cresce mais entre, principalmente pets, né, com cães e gatos, né, e também não só isso, a questão de, né, a nossa saúde humana está vinculada à questão alimentar também, de venda dos animais, a gente trabalhando esse conceito, né, de cuidar dos animais, a gente também cuida da gente prevenindo essas doenças zoonóticas. E por isso que a vacinação é importante, certo? Para prevenir a zoonose. Isso, a gente sempre busca procurar trabalhar sempre com prevenção. Qualquer doença, a gente espera que ela não chegue, né? A gente previne para que ela não apareça. Então, medidas de prevenção são extremamente importantes, né? Então, vacinação, e não só a vacinação, claro que ela é muito importante, mas em algumas doenças, por exemplo, que não existem vacinas, né? Mas sempre manter ali um animal bem nutrido, bem cuidado, um ambiente limpo. E esses riscos, quais são assim, os riscos comuns que os nossos bichinhos, nossos cães e gatos apresentam que normalmente os tutores costumam ignorar? Você fala a questão, principalmente sinais clínicos, né? Os sinais clínicos, muitas vezes, são uma questão de emagrecimento, né? O animal começa a emagrecer e aí o tutor, ele repara, mas não pensa em levar no veterinário. Questão, às vezes, de não observação mesmo, da frequência de urinar, né? Da quantidade de urina, da característica da urina, cor, cheiro, né? Muitas vezes o proprietário, às vezes, dependendo de onde ele cria o animal, ele não vê, nem vê a urina, assim como nas fezes, né? A questão, então, do emagrecimento, animal prostrado, mais quietinho no canto dele. Algumas lesões que geram coceira, que também às vezes, tá coçando ali, mas dá uma ignorada. Então, esses são os sinais mais comuns que a gente vê na clínica. E quais medidas também de higiene, tanto químicos limpos, que são precisos e contribuem à nossa saúde humana também? Questão de higiene, né, é uma das medidas de prevenção para várias doenças. Então, quando a gente fala higiene, é sempre cuidar do ambiente, limpar bem, né, ali fezes, urinas. As fezes são um meio de, muitas vezes, proliferação, então, para mosquitos, moscas, roedores, né, insetos no geral, e principalmente parasitas. Então, por exemplo, no caso da toxoplasmose, que é uma zoonose, uma doença muito conhecida, muita gente coloca o vilão como o gato da toxoplasmose, né? Sendo que ele também é uma vítima. E para a pessoa contrair a toxoplasmose, ela tem que entrar em contato direto com as fezes, né, vindo assim do gato. Né? Tem umas outras formas, que é via consumo de alimentos crus. Mas, considerando o gato, que geralmente é o principal vilão da toxoplasmose, quando esse animal ele está liberando ali, né, os cistos da toxoplasmose nas fezes, para que seja infectante, precisa que aquela fezes ficar no ambiente muito tempo, para ele se tornar infectante para o humano. Então, se o humano ele tem um hábito de limpar com frequência uma caixa de areia, por exemplo, né, ele já não corre esse risco mais. Nas aves, quais são os principais cuidados para prevenir doenças que podem afetar tanto os animais quanto os humanos? Então, as aves, assim como também, né, os outros animais, basicamente não tem segredo, né? Medidas de vacinação, quando tiver vacina, vermifugação, limpeza do ambiente, uma boa nutrição, um ambiente adequado, né, para evitar o risco ali de estresse do animal também, principalmente em ave. Ave é um animal que cresce muito fácil. E muitas vezes ela pode ter alguns micro-organismos ali, não causar doença, mas numa situação que ela estressa, esses micro-organismos aproveitam desse estresse, que é a baixa imunidade, e as doenças, né, aparecem.
Em relação aos morcegos também, tem alguma desinformação e qual que é a importância deles para o equilíbrio ambiental? E também os cuidados que a população deve ter. Tem muita desinformação, né? Nem é todo morcego que a gente chama de hematófago, que se alimenta de sangue. Muitos morcegos são frutíferos, alguns se alimentam de insetos. Então, eles têm um grande papel na biodiversidade, né? Por exemplo, os morcegos frutíferos, eles consomem ali o pólen e aí eles saem disseminando aquele pólen, então eles ajudam a proliferar, né? Disseminar ali aquelas plantas, né? Importante para o ecossistema. Só que também existem aqueles que são hematófagos, e aí esses são os mais perigosos, né? Porque a partir do momento que um animal ele se alimenta de sangue, se ele tiver uma doença, ele pode passar para aquele animal humano que ele estiver se alimentando. E os cuidados sempre estão ligados a encontrou o morcego, não toca no morcego, não pega ele. Primeira coisa, ligar sempre para a zoonose, né? Então, detectou o morcego, ainda mais se você encontrar o morcego. Quarto diurno, né? Você que tem hábitos noturnos, então significa que ele já está com uma alteração de comportamento, então isso pode ser um sinal de, né, uma doença transmitida por morcego. A raiva, por exemplo, não existe só a raiva, né? Nós temos outras doenças significativas aí também. E como o conceito de saúde única aparece e como que é praticado? Então, se a gente for pensar, né, questão de saúde única, a partir do momento que o veterinário ele cuida da saúde animal, e aí a gente não fala nem só clínica, né, a gente fala então de expressão de alimentos, né, muitos alimentos na nossa rotina vêm de origem animal, não só alimentos também, né, muitos produtos do nosso dia a dia, de beleza, etc., tem, né, alguma origem ali animal. Então, cuidado com a expressão, o cuidado em educação e saúde. E Priscila, finalizando, quais mensagens você daria para conscientizar as pessoas sobre a saúde animal e humana? Então, a mensagem é a questão da saúde única, né? Quando a gente cuida do animal, né? Quando a gente pensa em saúde única, a gente pensa em saúde humana, animal e ambiente. Então, quando você cuida do animal, é um ato de responsabilidade, né? É um ato de saúde, é um ato de empatia. E a partir do momento que você cuida do animal, você cuida da sua família, você cuida da comunidade, você cuida do meio ambiente, você cuida do ecossistema por um todo. Como eu iniciei falando, né? A gente já sabe que 75% das doenças emergentes infecciosas são de origem zoonóticas. E mais ou menos 60% das doenças em humanos são zoonoses. Então, para cuidar da nossa saúde, a gente precisa também cuidar dos animais e do ambiente. Muito obrigada. Obrigada, foi meu. Obrigado por acompanhar nossa apresentação. E lembre-se, cuidar dos animais também é cuidar da saúde de todos nós. Até a próxima, pessoal!